2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Então, amados, nós vamos ver nesta noite a palavra de Deus, o que ela nos ensina, porque diz que as Escrituras aqui, Paulo, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, a leitura, a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, ela deve produzir em nossas vidas frutos que venham glorificar o nome de Deus, chamados frutos espirituais. Porque nós observamos que até o homem natural, ele pode se dedicar à leitura, ao estudo das Escrituras, com o mesmo entusiasmo e prazer com que ele se dedica aos estudos da ciência. Quando este homem age assim, ele vai aumentar cada vez mais o seu cabidal de conhecimento, mas também tem muitos homens que aumentam cada vez mais o seu orgulho. O estudo da palavra de Deus, ele pode ser realizado com base em vários motivos, por várias pessoas. Que motivos são esses? Primeiro, tem pessoas que estudam as Escrituras para satisfazer seu orgulho literário. Tem muitas pessoas que leem as Escrituras. Segundo, tem muitas pessoas que leem para satisfazer o senso de curiosidade, como eles fariam em qualquer outro livro famoso. Tem pessoas que leem as Escrituras e até estudam as Escrituras apenas por curiosidade. Terceiro, tem aqueles ainda que estudam as Escrituras para satisfazer seu orgulho sectarista. E o que é isso? Estas pessoas se consideram um dever estarem até familiarizadas com as crenças particulares da sua própria denominação, ou talvez até da sua igreja, pelo que também buscam ansiosamente textos que provem e apoiem o que eles chamam de nossas doutrinas. Mas também ainda há aqueles que leem a Bíblia com o propósito de quê? Argumentar eficazmente com aqueles que discordam das suas opiniões. Meus amados irmãos, em toda essa atividade, ou essas atividades, como eu falei aqui, tem muitos que estão lendo, estudando as Escrituras, e às vezes não pensam, não tem nem algum pensamento sobre Deus. Às vezes não há qualquer anelo pela edificação espiritual. E por conseguinte, não há qualquer benefício genuíno para a sua alma. Tem muitas pessoas que estudam as Escrituras, estão se deleitando, talvez pelo orgulho literário, talvez estudando para satisfazer suas curiosidades, alguns até se tornando sectaristas, alguns até estudando profundamente para responder eficazmente àqueles que discordam de suas opiniões. Mas, meus irmãos, muitas vezes seus pensamentos não estão voltados para o que Deus quer que eles
absorvam das Escrituras, se edifiquem espiritualmente, apenas estão buscando apenas um benefício para o seu orgulho e não para a edificação da sua alma. Então, amados, de que maneira nós podemos nos beneficiar com a palavra de Deus? Esse texto aqui de Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3, 16 a 17, é um texto muito conhecido. Nos dá uma resposta para esta pergunta: de que maneira nós podemos nos beneficiar da palavra de Deus? As Escrituras, amados, não nos foram dadas para satisfazer nossa curiosidade intelectual, ou nunca as nossas especulações, muitas vezes carnais. Mas as Escrituras foram nos dadas para capacitar-nos a praticarmos boas obras mediante o ensino, a repreensão e a correção. Por isso que o ser humano deve crer na palavra de Deus, não para satisfazer suas curiosidades espirituais ou as suas especulações carnais, mas sim que ela nos capacite a ter uma vida, sermos alimentados espiritualmente e estarmos preparados para toda boa obra, mediante o ensino que ela nos dá, mediante a repreensão que ela nos dá e a correção também que ela nos dá. Que adianta, meus amados irmãos, eu estar apenas por curiosidade lendo as Escrituras, especulando muitas coisas dentro da minha vontade carnal, e eu não estar recebendo o ensino, a repreensão e a correção que ela me faz? Eu não estou me beneficiando espiritualmente em nada. Então, nesta noite, amados irmãos, por isso que eu falei a palavra de Deus e o pecado. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige em várias outras coisas, mas eu quero falar sobre hoje como nós nos beneficiamos espiritualmente da palavra de Deus na nossa luta contra o pecado. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. E como nós podemos nos beneficiar espiritualmente através do estudo, através das meditações, através da leitura que eu faço diariamente na Bíblia? Como é que eu posso me beneficiar espiritualmente? Não para ter curiosidade de alguma coisa, não para fazer especulações carnais, não para dizer que eu já li a Bíblia tantas vezes. Não. É bom que você leia, continue lendo. Mas desde que você leia, que esteja trazendo benefício espiritual para a sua alma. Então, eu quero destacar aqui 5 coisas que uma pessoa se beneficia espiritualmente da palavra de Deus, principalmente na luta contra o pecado que habita ainda na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos convence do pecado. Este é o primeiro benefício que nós recebemos nas nossas leituras, nas nossas meditações, no ensino que muitas vezes nós recebemos através das Escrituras. Eu me beneficio espiritualmente da palavra de Deus, quando a palavra de Deus está me convencendo todos os dias dos meus pecados. Uma pessoa, amados, se beneficia espiritualmente da palavra de Deus quando esta a convence do pecado. Está escrito lá em Romanos 3, 23:
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra pecado, amados, significa literalmente errar o alvo. E nós erramos o alvo sempre, mesmo conhecendo as Escrituras. Mas nós não apenas erramos o alvo, falhamos em acertar, muitas vezes, ele. Nós muitas vezes erramos o alvo por completo, desobedecemos a lei de Deus e não glorificamos a Deus como nós devemos glorificá-lo. Este é o primeiro propósito das Escrituras: revelar a mim e a você a depravação total que ainda existe dentro de nós, chamado pecado. Por isso que John Owen dizia: mate o pecado, ou então o pecado vai lhe matar. Irmãos, será que nós percebemos o quão perverso é o meu e o seu pecado? Se fosse apenas os nossos atos, nossa condição já seria terrível o suficiente. Todavia, o pecado vai mais fundo no coração do homem. O ser humano não é simplesmente um cometedor de pecados, mas eu e você, nós fomos nascidos do pecado. Você já parou para pensar nisso? Será que você é convencido que nós somos podres e corrompidos desde o início da nossa geração? Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Você quer ver uma verdade? Texto que nós já conhecemos. Abra comigo lá o Salmo 51. Salmo de Davi. Salmo 51. Inácio, por favor, pega uma aguinha ali, Inácio. Uma aguinha. Salmo 51. Versículo 5. O que é que diz? 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E ainda, lê também o versículo anterior, o versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre, o quê? Diante de mim. Meus irmãos, nós não apenas cometemos pecados, nós nascemos do pecado. Nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Já nascemos com a natureza inclinada para o mal, para errar o alvo. E esse pecado, como disse Davi aqui, um homem segundo o coração de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que ele conhecia os seus pecados, ele tinha consciência disso, e os pecados dele estavam sempre diante dele. Meus irmãos, aí você pode estar dizendo: não, pastor, mas eu sou um crente. Obrigado. Eu sou um crente. Eu não peco mais. Tem crentes que acham que não peca mais. Continua pecador, mas lavado e regenerado pelo sangue do Senhor. A natureza má ainda está dentro dele ou dela, e ele precisa ter cuidado. Por isso que a Bíblia serve para quê? Segundo Paulo, para nos ensinar, nos repreender e nos corrigir. Se eu leio as Escrituras, se eu estudo as Escrituras, se eu não recebo o ensino das Escrituras, se eu não recebo a repreensão dela, a correção dela, eu não estou me beneficiando nada com a leitura e com o ensino da palavra.
Por isso, meus amados irmãos, o primeiro benefício espiritual da palavra de Deus para mim e para a sua vida é que ela está sempre nos convencendo que nós somos pecadores e o nosso pecado está sempre diante de nós. Você quer ver um dos maiores apóstolos, o apóstolo dos gentios, o que foi que ele disse? Abram comigo aí Romanos capítulo 7. Romanos 7. Romanos capítulo 7. Versículo 18 ao 21. Veja o que é que Paulo vai dizer. Romanos 7, versículo 18 ao 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Meus amados irmãos, sabe quem está falando isso aqui? É o apóstolo Paulo. Há uma lei que diz para nós que ainda somos pecadores. E muitas vezes, o que é para nós fazermos, o que nós devemos fazer, muitas vezes nós não fazemos. E fazemos o mal que não é para nós fazer. E o que é isso? É as Escrituras falando para mim e para você, meu irmão. Nós somos pecadores, mesmo como cristãos, mas pecadores lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus continua falando conosco, na sua palavra, porque, segundo Paulo, como nós lemos aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, ela nos ensina, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O homem, o cristão, só se beneficia espiritualmente da palavra de Deus quando, primeiramente, esta palavra o convence que ele é um pecador. E ela está sempre nos mostrando, somos pecadores. Enquanto não passarmos desta vida para outra, o pecado vai estar habitando em nós aí. Mas também, em segundo lugar, as Escrituras, ela nos ensina que nós nos beneficiamos espiritualmente dela, da palavra de Deus, quando esta palavra, ela nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Não adianta eu saber que eu sou pecador, mas se ela não produz em mim um verdadeiro arrependimento, eu não estou me beneficiando da palavra de Deus. Saber que eu sou pecador, ela me mostra. Mas, em segundo lugar, nós nos beneficiamos espiritualmente quando esta palavra, ela nos conduz ao arrependimento genuíno segundo a vontade de Deus. Quando nós estudamos, e eu quero dizer, o verdadeiro estudo da palavra de Deus, a verdadeira meditação da palavra de Deus, produz coração quebrantado e leva-nos a humilharmos diante de Deus. Ela nos convence dos nossos pecados, a tal modo que nos arrependemos diariamente diante de Deus dos nossos pecados. Se não está acontecendo isto comigo e com você,
nós não estamos nos beneficiando com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não nos leva diariamente a um arrependimento genuíno dos nossos pecados. Você quer ver uma verdade? Tudo isso é graça e é misericórdia de Deus. Abram comigo aí, volta em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Romanos 2, versículo 3 ao 4. 3 e 4, melhor dizendo, que diz assim: Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Às vezes, amados irmãos, nós somos habilidosos, para condenar práticas que os outros fazem, e essas mesmas práticas que nós condenamos, o que os outros estão fazendo, nós fazemos o mesmo. E Paulo diz: pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você não está se beneficiando da palavra de Deus, não é? Será que você não está aprendendo que a palavra de Deus diz que você é pecador ainda? Mesmo salvo? Ou você despreza a riqueza da sua bondade, a sua tolerância, a sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que fala isso para você e é que Ele conduz para o arrependimento? Por isso, amados irmãos, se eu medito, se eu estudo a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus e eu os ensino que eu recebo dela, não está me conduzindo a um verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno, eu não estou me beneficiando da palavra de Deus. Eu estou ouvindo a palavra de Deus apenas por ouvir. Não adianta eu ser um bom estudioso das Escrituras só por curiosidade. Não. Mas eu devo meditar, estudar, ouvir a palavra de Deus, para que esta me mostre quem eu sou, e ela me mostra, pecador. E este pecador recebe da parte de Deus a tolerância, a longanimidade, a bondade de Deus, dizendo: olha, você é pecador, se você pecou hoje, se arrependa, me busque. Porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. 2 Coríntios também aí, veja o que é que diz, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 7. Que arrependimento é esse? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, seja sincero, você já se entristeceu por algum pecado que você cometeu, que você já faz muitos anos que já ouviu, que é pecado fazer isso, e você, por um descuido, você cai novamente? Você fica triste ou fica alegre, se você é um crente verdadeiro?
Às vezes tem coisas, amados irmãos, que nós caímos, ainda tropeçamos hoje, que nós aprendemos lá na classe de catecúmenos. E às vezes nós tropeçamos. E você fica entristecido com você mesmo. E às vezes tem certos pecados que eu e você cometemos e nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: será que eu sou um crente mesmo? Às vezes um pensamento tão impuro que eu e você vem na nossa mente e nós não queremos, não buscamos aquele pensamento e vem aquele pensamento maldoso, talvez, pensamento impuro que você não quer nem lembrar. Vem na sua mente e você diz: por que eu estou pensando isso? Por que eu estou desejando isso? Pecado que está dentro de nós ainda. E você fica triste. E Deus está despertando a nossa consciência impura ainda, que muitas vezes está impura, para nos conduzir ao arrependimento. Se arrependa. Isso se chama o processo de santificação. Santifica-os na palavra. A tua palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus amados irmãos, nós nos beneficiamos, em segundo lugar, espiritualmente da palavra de Deus, quando esta, através dos seus ensinos, através da sua meditação, através do estudo que nós a fazemos, quando a palavra de Deus ela está sempre me conduzindo a um arrependimento genuíno dos pecados que eu cometo diariamente. Mas em terceiro lugar, nós nos beneficiamos espiritualmente da palavra de Deus, quando esta própria palavra nos conduz a confessarmos e abandonarmos o nosso pecado. Já pensou que maravilha a palavra de Deus? Ela mostra que nós somos pecadores, nós erramos o alvo. Ela nos conduz a nos humilharmos diante de Deus, nos quebrantarmos e nos leva a nos arrependermos diariamente da palavra, dos nossos pecados, melhor dizendo. Mas ela própria nos conduz à confissão e ao abandono dos nossos pecados. Como nós lemos aqui, amados irmãos, no Salmo 1, versículo 1, Salmo 1, versículo 2 e o versículo 3, diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, porque ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Meus amados irmãos, não há prosperidade nem frutificação espiritual enquanto nós ocultarmos os nossos pecados lá no nosso íntimo, as nossas culpas secretas, nós não confessarmos e não deixarmos estas práticas pecaminosas. Somente quando elas são reconhecidas diante de Deus, nós confessamos e abandonamos, vamos encontrar misericórdia, mas enquanto nós não fizermos isso, não haverá paz real para a nossa consciência, não haverá descanso para o nosso coração, enquanto escondermos a carga do pecado não confessado e não deixado ainda em nossas vidas. Não vamos frutificar espiritualmente, não vamos crescer espiritualmente. O alívio só virá quando confessarmos e abandonarmos os nossos pecados. É isso que as Escrituras nos ensinam. Por isso que nós nos beneficiamos das Escrituras, da palavra de Deus, quando esta nos conduz à confissão e ao abandono do pecado. Onde é que está isso, pastor? Abram lá, Salmo 32. Veja o que é que diz.
Salmo 32. Aqui é um salmo de confissão de Davi, quando ele pecou com Batseba. Versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: Enquanto calei, os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o ensino da palavra de Deus, amados, é este: nos mostra quem nós somos, nós nos beneficiamos, continuamos ainda com a semente do pecado. Deus, na sua palavra, nos mostra ou nos desperta quando nós pecamos, mostra os nossos pecados diariamente que nós pecamos, nos conduz a um genuíno arrependimento. Mas também, Ele também nos exorta na sua palavra a confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados. Nós vimos aqui Davi. Veja que o sábio lá em Provérbios diz, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Abram comigo aí mais adiante. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Não basta saber que eu sou um pecador, mas a palavra de Deus me mostra que eu sou pecador, me conduz ao arrependimento, que eu devo me arrepender e ter um verdadeiro arrependimento genuíno. Eu devo confessar os meus pecados a Deus e abandonar. Aí sim, nós estaremos o quê? Nos beneficiando da palavra de Deus, do estudo, da meditação, da leitura da palavra de Deus, das mensagens que ouvimos da parte de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala nas igrejas. Feliz é a igreja onde se prega a verdadeira mensagem do Evangelho. Mas em quarto lugar, a palavra de Deus, ou melhor, nós nos beneficiamos espiritualmente da palavra de Deus quando a palavra de Deus nos leva a odiarmos o pecado. Uma pessoa se beneficia espiritualmente da palavra de Deus quando ela odeia profundamente o pecado. Vamos ver lá no livro dos Salmos. Voltem aí, Salmo 97, 10. Salmo 97, 10. Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Nós devemos
detestar todo tipo de mal, porque Ele guarda, Deus guarda a alma dos seus santos e ainda livra estes da mão dos ímpios. Sabe por quê, amados? Se nós não detestarmos o mal, nós vamos continuar caminhando com os ímpios e Deus não vai nos livrar depois da queda. Mas devemos detestar. Devemos conviver com o ímpio, mas não caminhar junto com ele, fazendo o que eles fazem, aprovando o que eles aprovam. Não, nós devemos detestar toda e qualquer obra má que se diga pecado. E Deus vai guardar a alma dos seus santos, aqueles que estão vivendo uma vida de separação daquilo que é mal, daquilo que é injusto, daquilo que é impuro, e ainda vai nos livrar da mão dos ímpios. Salmo 119 aí mais adiante. Salmo 119. Cento e quatro. Que diz assim: por meio dos teus preceitos consigo o quê? Entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Falsidade é pecado. Não tem coisa pior, amados, do que a falsidade. E devemos detestar. Se estamos nos beneficiando com a meditação, com o estudo, com a leitura da palavra de Deus, Deus há de nos ensinar isso, que nós devemos, através dos preceitos, dos ensinos de Deus, Ele nos dá o quê? Entendimento. Por isso diz o salmista: detesto todo caminho de falsidade. Por isso que Jesus ensina: seja sim, sim, ou não, não, a tua palavra. O que passar disso vem do maligno. Ou você diga sim, ou você diga não. Se você dizer meio termo, meu irmão, minha irmã, você já caiu na cilada do inimigo. Vem do maligno, disse Jesus. Se você não disser sim, ou não disser não, e você ficar usando meio termo, é o maligno que está mandando você falar. Seja sincero, é sim ou não. Não dê rodeio. Mas também aí, olha, Salmo 119, versículo 128. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho também de falsidade. E também Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 8, versículo 13. 8, 13. Provérbios 8, 13. Estou preparando os estudos no livro de Provérbios, mas eu quero só trazer quando eu tiver já uma boa parte, porque o livro de Provérbios é difícil. Não dizendo que as escrituras não sejam difíceis de você trazer um estudo bem prático, porque o livro de Provérbios é um livro bem didático, mas com a graça de Deus eu estou preparando. Quem sabe se não daqui para o final do ano, ou até no próximo ano, nós meditarmos nas quartas-feiras no livro de Provérbios. Provérbios 8, versículo 13, que diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em quê? Em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu o aborreço.
Irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela nos leva, ela nos ensina a nós odiarmos todo e qualquer pecado. Mesmo reconhecendo que ainda temos uma velha natureza, uma velha semente ainda dentro de nós chamada pecado. Mas ela nos ensina a nós odiarmos o nosso próprio pecado. É profundo esse aqui, amados. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, veja só, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu o aborreço. Então nós devemos aborrecer também, amados. Se dissemos ou se falamos para os outros que nós tememos verdadeiramente o Senhor. Eu não posso dizer que eu temo ao Senhor se eu não aborreço o mal. Eu não posso dizer que temo ao Senhor se eu sou uma pessoa soberba. Eu não posso dizer que temo ao Senhor se eu sou uma pessoa arrogante. Sabe aquelas pessoas bem chatas que acham que é tudo? Numa linguagem popular, pensa que é o bambambam, mas não passa de pecador. O mau caminho e a boca perversa. Meus irmãos, podem olhar que as Escrituras, elas sempre nos ensinam o cuidado de nós, o quê? Estarmos falando, cuidado com o que nós falamos. Devemos medir as nossas palavras. Devemos ouvir mais, como diz Tiago, e falar menos. Por isso nos beneficiamos espiritualmente da palavra de Deus, quando esta nos leva a odiar o pecado. E comentando este versículo aqui, Spurgeon disse o seguinte, ó: não podemos amar a Deus sem odiar aquilo que Ele odeia. Preste atenção, viu? Não podemos dizer que amamos a Deus sem odiar aquilo que Ele odeia. Não somente devemos evitar o mal, recusando-nos a continuar nele, mas também devemos declarar guerra contra o mal, voltando-nos contra ele com indignação íntima. Porque Deus odeia todo e qualquer tipo de pecado. E eu só posso dizer que amo a Deus se eu odiar também aqueles pecados que ainda eu pratico. Um dos testes mais seguros que podemos aplicar a uma conversão genuína é a atitude do coração para com o pecado. Você quer saber se uma pessoa é convertida genuinamente? É se ela luta diariamente contra o pecado. Onde quer que a santidade houver sido implantada, haverá necessariamente repulsa por tudo aquilo que é profano. Eu não posso dizer que eu sou um santo se eu não tenho repulsa contra o pecado. É uma contradição. Porque Deus odeia o pecado. Ele nos chamou para sermos santos. E se eu digo que eu sou um santo e continuo agarrado ao pecado, não rejeitando ao pecado, não combatendo ao pecado, não odiando o meu pecado, tem alguma coisa errada. Esse é o teste mais seguro
que podemos aplicar a conversão genuína, a atitude do coração para lutar dia após dia contra o pecado. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos santos. Eu posso ler a palavra de Deus todos os dias, eu posso estudar, eu posso saber todos os temas das Escrituras, mas se eu não estiver lutando contra o meu pecado, eu não estou me beneficiando espiritualmente com a palavra de Deus. Tem pessoas que pregam aí bonito, sabe todos os temas, mas vive atolado na vida de pecado. Que conhecimento é esse? Que estudo é esse da palavra de Deus? A palavra de Deus, nós nos beneficiamos dela, ela mostra que nós somos pecador. Deus, com paciência e misericórdia, faz com que nós aprendamos nela. Ela nos corrige, ela nos repreende. Se arrependa e se converta dos seus pecados. Depois de nos arrependermos dos nossos pecados, confesse os seus pecados agora e deixe. E depois de confessar e deixar, passe a odiar o pecado todos os dias da sua vida. Porque eu odeio todo o mal. Porque eu sou seu Deus, eu sou seu Pai. E o filho deve ser como o Pai assim o é. Mas por último, nos beneficiamos espiritualmente da palavra de Deus quando esta própria palavra nos fortalece contra o pecado. Que maravilha, não é? Ela mostra o nosso pecado, ela diz o que nós devemos fazer, nos arrepender, confessar, deixar, odiar esse pecado, e a própria palavra, ela nos fortalece contra o pecado. Veja o que é que diz aí, amados. Salmo 37. Salmo 37. A palavra de Deus nos fortalece contra o pecado, quando nós a levamos a sério. Salmo 37, versículo 30 e 31, que diz assim: a boca do justo profere o quê? A sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Você quer ser fortalecido contra o pecado que está sempre adiante de você todos os dias? Medite na lei de Deus todos os dias. Guarde o seu coração, como diz o salmista, para não pecar contra Deus, e você não vai vacilar. Mas infelizmente, amados irmãos, muitas das vezes nós não atentamos para isso. As Escrituras nos foram dadas não somente com o propósito de revelar nossa pecaminosidade, mas também para nos ensinar como podemos ser livres da desgraça do pecado. É ter essa lei no nosso coração todos os dias, para não pecarmos contra Deus. Enquanto a palavra de Deus estiver agindo em nosso íntimo, despertando nossa consciência e sendo realmente amada por nós, seremos preservados da queda. Maravilhoso, amados. Enquanto a palavra de Deus estiver agindo no nosso íntimo, despertando nossa consciência e sendo realmente amada por nós, seremos preservados da queda. Nossos pés não vacilarão.
ramo. Você quer ver um teste bem interessante? Você se lembra qual foi o dia da sua conversão? Eu lembro muito bem da minha. Quando nós nos convertemos a Deus, lá no início, como era que você agia contra o pecado? Com toda força, não era? Você combatia com todo vigor. Não tinha esse negócio de meio termo. Errado é errado e certo é certo. Mas com o passar do tempo, amados irmãos, vamos ser sinceros. Por isso que a palavra de Deus aqui em Timóteo, Paulo diz, sabe o que? Olha, conjure-te perante a Deus, Timóteo, e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, Timóteo, seja sóbrio, esteja atento, consciente em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom agente e cumpre cabalmente o teu ministério. Por isso, amados, é tarefa árdua para um pastor. Ele prega, prepara estudo, mas você fica ouvindo nas redes sociais hoje o quanto o povo de Deus está negligenciando, ovelhas da sua igreja, postando coisas indecentes, tantas coisas deploráveis aos olhos de Deus, e você fica, Senhor. Aí eu tomo as palavras aqui de Paulo a Timóteo, prega a palavra, continue, insta, repreende, a tempo e fora de tempo, porque fique consciente, vós, que vai ter tempo que eles não vão ouvir a minha palavra, vão se recusar a ouvir a palavra e vão se entregar a fábulas. A palavra de Deus é atual, irmãos. Se naquela época de Timóteo já havia isso, imagine hoje. Eu faço como Paulo, livre estou do sangue de todos, porque nunca deixei de o quê? De pregar todos os oráculos de Deus. Esta deve ser a consciência de um pastor, de um pregador do Evangelho. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, só ela é que nos fortalece contra o pecado. Se lembra de José, do Egito? A palavra de Deus estava no seu coração. Por isso, ele prevaleceu sobre os seus desejos. Um jovem cheio de vigor, seduzida pela mulher de Potifar. E quando este é seduzido para se deitar com ela, o que foi que José disse à esposa de Potifar? Pecaria eu contra o meu Deus? Nós podemos ver nessas palavras de José, amados, que ele verdadeiramente amava e guardava a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Assim devemos fazer nós. A palavra de Deus deve estar no nosso coração, para que esta prevaleça sobre os nossos desejos, porque nós temos desejos pecaminosos. Nenhum de nós sabemos em que ocasião seremos tentados. Portanto, é necessário que estejamos preparados, entesourando a palavra de Deus em nosso coração para emergências futuras. Ame a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, guarde-a no seu coração, faça dela o seu maior tesouro e você
vai ficar bem equipado para prevalecer sobre os nossos desejos. Isto é, se amamos mesmo a palavra de Deus. Então, amados, é esta palavra que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite. A palavra de Deus e o pecado. Nós nos beneficiamos espiritualmente da palavra de Deus, porque quando esta nos convence do pecado, ela nos conduz ao arrependimento genuíno, ela nos conduz a uma confissão e abandono de pecado, ela nos leva a odiar o pecado e, por fim, ela nos fortalece contra o pecado. Deus é bondoso ou não é? Ou desprezas a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus? Como disse Paulo, é Ele quem nos conduz ao arrependimento. Graças a Deus por isso, irmãos. Vamos continuar amando esta palavra. Eu sempre aprendi, antes de qualquer leitura da palavra de Deus, fazer uma oração, meu Deus, e dizer: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple a Tua lei. Me dá entendimento, Senhor, porque a minha mente carnal não tem a capacidade de entendê-la sozinho. Me ajuda, Senhor, porque eu sou pobre e necessitado de Ti. E graças a Deus, Deus sempre me fala pela Sua palavra. A Bíblia é o livro do crente. A Bíblia é a bússola do crente. É por ela que devemos viver, sermos orientados. Medita na minha lei, de dia e de noite. Foram as palavras que ele disse a quem? A Josué, sucessor de Moisés. Para que te vá bem, e eu vou estar com você todos os dias. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porém, tenha cuidado de fazer tudo quanto essa lei vos ensina. É promessa de Deus, amados. E Deus, nós sabemos, Deus não mente, Deus vela pela sua palavra, Ele cumpre, porque Deus não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, mas Ele cumpre toda a sua palavra que Ele fala conosco. E louvamos a Deus por essa palavra escrita. Enquanto, amados, nós estamos aqui, reunidos livremente, aqui cantando hinos de louvores, orando a Deus, abrindo as Escrituras, lendo, meditando. Tem tantas pessoas em tantos países que desejam ter, pelo menos, uma folha da Bíblia para ler e não tem. E nós temos esta maravilha em nossas mãos. Toda a revelação de Deus para as nossas vidas. Aproveitemos, amados. Desfrutemos espiritualmente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é ler só por ler, mas sermos alimentados espiritualmente, fortalecidos pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.